Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Durante o recesso parlamentar de verão, o programa vai exibir uma série de entrevistas com os presidentes das comissões permanentes da Câmara no ano passado. No programa de hoje, vamos conversar aqui no estúdio com a vereadora Fernanda Melchiona, que foi presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana do Legislativo. Vereadora, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Muito obrigada pelo convite. Certo. Eu lhe peço, vereadora, primeiro para a gente começar a nossa entrevista para fazer um balanço a respeito do trabalho de uma forma geral da comissão, a atuação dos vereadores e o resultado dos trabalhos nesse ano de 2015. Olha, a comissão teve bastante participação em muitas pautas, né, da cidade. Nós tivemos o apoio de todos os vereadores, os 6 vereadores, né, os 5 outros integrantes que ajudaram bastante para que nós pudéssemos atuar nessas pautas da cidade e ao mesmo tempo apresentar, né, não só um diagnóstico em vários temas, mas muito mais do que isso, apresentar recomendações concretas para melhorar o acesso da população em relação aos direitos humanos, em relação à defesa do consumidor, em relação à segurança urbana, né? Foi um ano muito profícuo, nós produzimos 3 relatórios, né, de visitas e de denúncias com recomendações e produzimos um mapa dos direitos humanos, do direito à cidade e da segurança pública de 2015, referente aos dados de 2014, dando sequência a um trabalho iniciado em 2014 na comissão de publicação dos indicadores, tanto de violência social quanto de acesso a direitos humanos dos grupos vulneráveis. Esse ano a gente conseguiu, né, avançar numa concepção também de geografia da cidade, o que é bastante importante para analisar o acesso a direitos da população. E para nós tem um tema que é muito importante, que é a ideia de que a política de segurança pública tem que estar vinculada com a política de direitos humanos. A gente sabe que tem discursos extremamente conservadores que tentam botar os direitos humanos como inimigos da população, quando na verdade, como proteção de bandidos, etc. A gente sabe, né, são discursos extremamente conservadores, falaciosos e mentirosos, porque a gente sabe que primeiro todos têm direitos humanos, todos têm direitos, e todos tem que ter acesso a esses direitos. E a defesa dos direitos humanos pressupõe a defesa do direito à informação, do direito à alimentação, do direito à moradia, do direito à educação, do direito a políticas públicas de assistência social, os direitos da nossa população. E isso nós conseguimos mostrar no mapa, porque o que a gente vê é que, por um lado, nós temos, por exemplo, no ano de 2014, dos anos mais violentos da cidade de Porto Alegre. Foi o ano com mais homicídios. Nos últimos 3 anos aumentou em 40% o número de homicídios dolosos, ou seja, pessoas que perderam a vida, que foram assassinadas, vítimas da violência social. Por outro lado, nós temos a mesma lógica de segurança sendo implementada. Teve mais atuação das polícias, mais apreensão. Então, existe um problema concreto que é a lógica da segurança pública. Primeiro, a falta de uma visão transversal que enxergue, por exemplo, na política de investimentos em educação, na política de investimentos em assistência social, na política de investimento na geração de emprego, como parte das políticas de redução da violência social, como parte das políticas da prevenção, né? Nós, infelizmente, vemos que os governos não têm nenhum planejamento de apresentar um plano concreto no sentido de garantir essas redes de assistência. Depois eu gostaria de falar desses dados, porque tem dados extremamente preocupantes da cidade de Porto Alegre, que é importante aos nossos telespectadores. E, por outro lado, não existe um plano concreto, um planejamento para, de fato, reduzir esses números. Um pacto, por exemplo, de redução de homicídios. Não pode ser aceito como natural que a cidade tenha perdido 572 pessoas. A maioria jovens, 56% jovens. Sim, vereadora, só então vamos conversar então sobre o mapa, vamos abrir essa conversa do mapa. A pergunta que eu te faço é a respeito que ele é uma sequência de um trabalho que foi realizado no ano passado, né? Muitas dos apontamentos que o mapa traz na edição desse ano já vinham sendo apontados no ano passado e não houve, por parte de nenhum poder público, uma visão a respeito desse trabalho. Como que a senhora avalia essa questão de que o mapa foi feito mais uma vez, mesmo que a primeira edição, nenhuma das recomendações tenha sido seguida? A maior parte delas não foi seguida, né? No ano de 2000, os dados referentes a 2013, foi publicado em 2014, né? E agora, no ano passado, nós apresentamos os dados referentes aos dados de 2014. Teve algumas recomendações que foram partes de outros acúmulos de trabalho,
né, nesse ano. E eu acho que tem um problema concreto, é que os governos em geral, né, e muitos desses governos que nós vemos, tanto na esfera municipal, estadual e federal, parecem abordar o tema de segurança só na época eleitoral. E depois das eleições, infelizmente, esses discursos caem no vazio, né, e nós vemos a mesma lógica ser implementada e ainda, mesmo que seja a mesma lógica, né, de uma maneira não ver essa enfim, a complexidade que envolve um tema de segurança, que não veja a necessidade da segurança pública andar junto com os direitos humanos, que não veja a necessidade de garantir direitos aos grupos vulneráveis, que tem um capítulo do mapa, que não veja a necessidade de atacar a desigualdade social na ponta da nossa cidade, nós vamos entrar nesses mapas, eles não apresentam um planejamento, né, para garantir com que as pessoas possam, de fato, ver uma perspectiva de melhoria das condições, né, dos direitos humanos, do direito à cidade e de diminuição dos dados de violência social. Outro tema que eu também acho importante é que mesmo nessa lógica que vem sendo implementada agora, sem planejamento, sem controle social, sem uma política de ação preventiva do Estado e aí de todas as secretarias, não só as secretarias de segurança pública, além de tudo isso, nós vemos, por exemplo, no ano de 2015, casos gravíssimos, né? Que foi o parcelamento do salário por parte do governo Sartori, que foi o calote ao conjunto do funcionalismo, uma situação dramática, né? Para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado, que também tem repercussões, né, nos dados. Nós vemos a tentativa sistemática do governo em atacar direitos do conjunto do funcionalismo e dos trabalhadores da segurança pública. Assim como nós vemos que os concursos que foram abertos e que são extremamente importantes para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para a SUSEP, para os bombeiros, não foram convocados, porque o governo fez um decreto contingenciando recursos e alocação de recursos em áreas que são essenciais. Também é dever do Estado a segurança pública pela Constituição Federal, né? E o que a gente viu foi justamente o contrário, o governo ir, né, picotando, cortando verbas e sucateando e precarizando muitas as condições, né, do fazer dessa segurança. Muito embora eu acho que tem temas extremamente complexos que não são tratados no tema da segurança pública, e aí acaba sendo enxugar gelo. Enxugar gelo no sentido que os mesmos métodos levam aos mesmos resultados. O Brasil, no ano de 2014, teve índices de homicídio só inferiores a países em guerra civil. E mesmo países em guerra civil teve lugares que perdeu menos vidas do que no Brasil. São quase 60 mil pessoas assassinadas. Então, não pode ser que siga essa lógica, por exemplo, que é importante a gente discutir e que eu sempre faço esse debate com muita tranquilidade, que é necessário tirar do crime organizado o que eles têm de mais precioso, que é o poder econômico. Por isso é importante discutir a regulamentação da maconha, por exemplo, para tentar tirar do tráfico o peso do poder econômico, que alimenta o mercado ilegal de armas, que alimenta essa bola de neve violenta, né, com essas armas e com a violência social imposta. É preciso discutir isso. É também preciso discutir os casos de violência policial. O Brasil, tem a polícia proporcionalmente que mais mata e que mais morre no mundo. Tem casos, e quero concluir por aí, que a política não pode ser no achômetro. É preciso ter estatísticas, é preciso ter mensuração. E, embora a gente tenha feito esse trabalho com as leis que nos garantem acesso à informação pública e as leis que garantem que determinados indicadores sejam apresentados, nós encontramos extrema dificuldade com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que não apresentou e não respondeu os nossos ofícios, que se recusou a mandar o georreferenciamento, né, dos casos de violência para que a gente pudesse botar esses casos de violência no território e que, na verdade, muito mais do que um entrave a uma publicação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, mostra uma visão medieval de que não quer o controle social participando junto de uma política concreta para a segurança pública no nosso Estado. Então, eu acho que isso é inadmissível, essa postura da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, uma visão extremamente retrógrada e extremamente autoritária, em que não se compartilha com a cidade as informações que as leis não garantem, né, a sua publicação, mas muito mais do que isso, que não se pensa e não se senta para o debate numa atuação concreta para melhorar as condições da política de segurança no nosso Estado. Certo, vereadora. Para a gente encerrar o assunto do mapa, por partes, né? A questão que a senhora comentou, que está dita no mapa, é um dos tópicos do mapa, a questão de que
que resume justamente esse ponto de vista de que está errado o jeito de pensar a segurança e não está sendo feita a prevenção, que é a respeito das zonas mais afastadas do centro de Porto Alegre, as zonas onde tem mais a comunidade mais carente, mais pobre, é a que menos tem acesso e menos tem serviços públicos para ter acesso, né? É um dos apontamentos do mapa. Exatamente, né? Nós constatamos no mapa que existe um movimento que segue em curso, que é afastar as populações das periferias para as áreas mais longínquas, afastar as pessoas do centro para as áreas mais longínquas e da periferia. Porto Alegre se constituiu como parte desse processo, né, de afastar as populações e transformar as áreas centrais das cidades, afastando a população pobre que as construiu. Foi assim, né, que se construiu a Restinga, por exemplo, ao longo da história. E é um processo que segue em curso por uma série de razões. Primeiro, pela falta de políticas de habitação popular. As poucas que tem são feitas justamente nesses bairros que já sofrem com a falta de equipamentos públicos e que têm, obviamente, né, o aumento da sua população sem o acompanhamento do aumento desses equipamentos, né? E quando a gente vai ver os dados, é absolutamente ilógico, a não ser dentro de uma lógica de construir uma cidade dos negócios, a não ser dentro de uma lógica de uma cidade que segrega a sua população, mas é absolutamente ilógico o que nós constatamos, que tu sintetizaste tão bem, que nos bairros que tem menor expectativa de vida ao nascer, que é um dos indicadores, né, que nós trabalhamos no mapa, por região do orçamento participativo, como dá para ver aqui, né? A gente foi fazendo conforme os dados, os índices dos indicadores por região do orçamento participativo. Então nós vamos ver, né, que a região Nordeste, Restinga, Ilhas, Lomba do Pinheiro são os bairros que têm menor expectativa de vida ao nascer. Maior mortalidade infantil a gente vai ver na Restinga, nas Ilhas, Nordeste, né? Menor renda per capita, né? Maior número de crianças de 0 a 5 anos fora da escola, menor faixa salarial mensal. São os bairros que têm menos equipamentos públicos. São exatamente os bairros em que o Estado aparece praticamente é quase inexistente, né? Em que a ausência do Estado é extremamente grave para a vida dessas populações. Então, essa lógica vai fazer com que, por exemplo, Porto Alegre tenha 55% das crianças de 0 a 5 anos fora da escola, porque não tem creche, não tem vagas na educação infantil. 55%. Essa lógica extremamente perversa vai fazer com que nós tenhamos dados extremamente preocupantes de índice de vulnerabilidade das nossas crianças e adolescentes. No município, nós vemos que há um aumento dos casos de criança e adolescentes como vítimas. Essa lógica vai fazer com que a gente tenha visto evadir da escola, ou seja, crianças abandonarem a escola, crianças e adolescentes, 30 mil pessoas em 2 anos. Saiu o mapa agora de segregação espacial. Porto Alegre é a capital mais segregada, em que a população negra está majoritariamente nos bairros periféricos. Nas regiões centrais chega a ser, em alguns casos, menos de 1% da representação do conjunto da população negra do nosso município. Então, nós estamos falando que a cidade está reproduzindo desigualdade, está reproduzindo a falta de acesso a esses equipamentos. E quando constrói nas regiões centrais. Quando constrói, por exemplo, no caso da cultura, nós vemos estacionada construções de novos equipamentos culturais. Aliás, nós vemos o sucateamento de muitos que foram construídos, né, antigamente, que os artistas e a população e a comunidade reivindica para que sejam revitalizados e devolvidos à população. Mas 88% dos equipamentos são no centro da cidade. Qual é a política de descentralização para que a gente tenha políticas culturais na Lomba do Pinheiro, para que a gente tenha políticas culturais no Rubem Berta, para que a gente tenha políticas para as crianças fora da escola na Restinga, para que a gente tenha políticas concretas para a região das Ilhas, que é uma das regiões que apresentam maiores índices de vulnerabilidade social? Então, na verdade, lamentavelmente, a cidade está reproduzindo desigualdade. E ao reproduzir desigualdade, reproduz
pouco acesso dos grupos vulneráveis, que a gente chama, que não sei se vai dar tempo da gente entrar no acesso a direitos, mulheres, que depois tem o nosso relatório e essas pautas se intercruzam, negros e negras, população em situação de rua, que aumentou horrores a população em situação de rua. A gente apresenta aqui, né, os dados em relação à população em situação de rua, pessoas que perderam emprego, pessoas que vieram do interior. Bom, é um contingente enorme de pessoas que estão nessa situação. Aí a gente vai ver as vagas nos abrigos da cidade de Porto Alegre. Hoje a população em situação de rua se estima, antes de todo esse impacto da crise econômica, que eram 3 mil pessoas. E são menos de 600 vagas, com pernoite nos equipamentos públicos e conveniados. Então, assim, são coisas que nós estamos falando e que agora nós apontamos nos abrigos para criança e adolescente. Eu tenho certeza que nós vamos entrar lá, porque é uma pauta também com sentido de urgência na nossa cidade. Mas o que nós vemos é que assistência social, educação, né, as políticas culturais não só não são prioridades, a marca do Estado é a ausência da presença do Estado nas comunidades mais periféricas, a lógica é empurrar o povo pobre para essas regiões e, ao mesmo tempo, não ter as políticas preventivas no sentido de resguardar direitos. E ao reproduzir desigualdade, reproduzir essa lógica, a gente vê uma cidade mais segregada, uma cidade que parte de uma lógica que é uma lógica de, todos os interesses das empreiteiras, privatização dos espaços públicos, por isso que a gente diz que é uma cidade dos negócios e não uma cidade das pessoas, e essa lógica precisa ser enfrentada, né? Por isso que a gente faz recomendações concretas, concluo, são 81 recomendações. Muitas com relação ao direito à cidade, né? Com relação à ideia da função social da propriedade ser aplicada em Porto Alegre, a ideia de que a prefeitura não funcione como uma imobiliária vendendo imóveis municipais, mas ao contrário, usando esses imóveis municipais para gerar políticas de moradia. Por isso que a gente faz recomendações concretas no sentido do Estatuto da Cidade ser cumprido no município de Porto Alegre e recomendações concretas para cada um dos grupos vulneráveis e do conjunto das políticas de segurança pública, para que a gente possa, assim, unir as três coisas. Para nós, concluo mesmo por aí, era fundamental discutir essas três questões integradas, não por um preciosismo, mas porque a gente tem a convicção de que direito à cidade, direitos humanos são fundamentais para a efetivação de uma política verdadeiramente de segurança pública. Certo, vereadora, eu tenho só mais uma pergunta e pouco tempo para a senhora responder, mas eu quero que seja tocado o assunto das visitas que a comissão fez à rede de proteção à mulher. Desde aquele caso de estupro ali na Redenção, foi feito todo um trabalho para ver como que Porto Alegre estava preparada para atender essas mulheres que são vítimas de violência. E também foi feito um trabalho a respeito das redes de acolhimento de crianças e adolescentes. Se a senhora conseguir resumir, né, numa resposta os dois trabalhos, resultado desses dois trabalhos, por favor. Tu vê, a gente trabalhou bastante, né, no sentido de que nós publicamos 3 relatórios, um de violência policial no caso da Mais Bela Vista, caso grave de tortura a jovens, foi publicado em fevereiro e está disponível no meu site também para quem quiser acessar, é caso gravíssimo. E nós produzimos mais esses 2 relatórios. No caso das mulheres, um caso gravíssimo de estupro em plena luz do dia na Redenção. Infelizmente, nós temos altos índices de estupro no Brasil e em Porto Alegre, isso que é o crime mais subnotificado, ou seja, que mais pessoas não vão prestar registro, e mesmo com os registros oficiais, são mais de 40 mil casos, né, de estupro no Brasil. 48 mil casos de estupro no Brasil. Nós fizemos um relatório visitando todos os equipamentos e o que nós vimos foi uma rede bastante centralizada, uma rede sucateada pelos governos, uma rede que faltam profissionais para atender as mulheres vítimas da violência e que, infelizmente, as mulheres seguem sofrendo, e muito, com a violência doméstica e familiar, com os assédios e com a violência sexual, e que, ao mesmo tempo, as políticas públicas, que deveriam ter recursos para garantir como prioridade a vida das mulheres e a proteção das mulheres e a construção de uma cidade acolhedora, estão sendo sucateados, recursos estão sendo contingenciados, estão fazendo economia, entre aspas, porque, né, não se corta os CCs, os cabides de emprego dos governos, não se corta as verbas de publicidade, não se corta as políticas, né, enfim, desnecessárias, mas se corta das políticas sociais, da educação, da saúde, da assistência e da proteção às mulheres, né? A gente viu um contingenciamento brutal do governo do estado nas políticas para as mulheres, e no município menos de 0,009% do orçamento, né, de 2014 destinado para as mulheres e menos da metade executado. Nós
Fizemos, então, esse relatório também com recomendações concretas, né, com essa lógica de prioridade e de garantia da defesa da vida das mulheres, né, num país que a cada 1h30 uma mulher é vítima da violência social, perdendo a sua vida, né, sendo assassinada pelo simples fato de ser mulher, é o que a gente chama de femicídio, que entrou a partir da aprovação de um projeto, esse conceito que é bastante importante, vítima do machismo, do patriarcado e de uma lógica absolutamente perversa, né? Então, esses indicadores foram reunidos no mapa. No relatório apresentado, nós reunimos a análise da rede de equipamento e as recomendações concretas para que Porto Alegre proteja a vida das mulheres. E no caso do serviço de acolhimento, é um tema muito longo, muito complexo, e eu preciso dizer assim, ó, esse tema é urgente. As crianças estão tendo seus direitos violados. O serviço de acolhimento institucional são as crianças e adolescentes que são tiradas da sua família e teoricamente estavam em situação de risco, negligência, violência dentro da família e que deveriam ser tuteladas pelo Estado. E o que nós vemos é a superlotação dos abrigos, né, dos relatórios feitos pelo Ministério Público e pelas nossas visitas. Nós vemos, né, o sucateamento desses lugares, num deles sobrecarga de energia elétrica, como a gente já tinha visto no Abrigo Bom Jesus, dobro de crianças e adolescentes do que deveria ter. Criança e adolescente dividindo colchão. Criança e adolescente dividindo. 1.332 crianças e adolescentes nessa situação que deveriam estar sendo protegidas pelo Estado e que estão sendo violadas em seus direitos humanos pelo Estado, diante das péssimas condições dos abrigos, diante da morosidade da tramitação, né, desse processo, ou do retorno à família original, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, a criança só pode ficar nesse espaço e o adolescente em tempo provisório, de até 2 anos, com o sentido de ou voltar para a família original, ou, né, ser adotado. E o que nós vemos é que tem crianças que passam a vida inteira, né, que têm a infância roubada. Vimos crianças fora da escola, vimos abrigos que deveriam ser a casa, que não tem uma biblioteca, um computador, um espaço de lazer para essas crianças. Vimos falta de profissionais, né? Vimos, assim, falta, né, das mais variadas temas fundamentais para garantir estrutura e para garantir direitos e condições de trabalho para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, para essas crianças e adolescentes. Então, esse sentido é de urgência. E nós fizemos também, apresentamos no relatório, recomendações concretas no sentido da mudança das equipes, do combate à superlotação, das reformas estruturais urgentes e necessárias em cada um desses abrigos. Fizemos recomendações no sentido da abertura de concurso público para prover, né, cargos que faltam no atendimento dessa rede. Também o sentido do serviço de acolhimento, porque a gente vê, e concluo por aí, eu sei que nós temos pouco tempo, mas é um tema, assim, muito importante, que crianças e adolescentes muitas vezes são afastados da família porque a família não tem condições. E não seria útil, então, o Estado entrar anteriormente para ajudar a combater a situação de vulnerabilidade dessa família, porque tem afeto, tem carinho, tem amor, mas muitas vezes não tem, né, as condições na casa, não tem alimentos. Então, por que não investir na média complexidade, na rede de média complexidade, para garantir com que essa família tenha oportunidades e possa, sim, resguardar os direitos dessa criança e dessa mãe, que se amam e que muitas vezes... E isso acontece concretamente nas redes de acolhimento. Muitas crianças que passam por essa situação ou outra, que é a falta de atendimento em saúde mental, né? Porque faltam psiquiatras, psicólogos e toda a rede de CAPS AD que deveria ter no município de Porto Alegre, que não estão sendo construídos conforme a necessidade do nosso município. E muitas vezes a criança é retirada da família quando, com o atendimento adequado, né, nos equipamentos de saúde mental, poderia seguir sendo tutelada pela família, poderia conviver com os seus, né, com a família e, ao mesmo tempo, ter esses direitos garantidos. Então, esse diagnóstico foi apresentado, nós publicamos em dezembro de 2015, o relatório foi o último relatório da comissão, mas não menos importante, ao contrário, né, acho que a comissão conseguiu juntar bastante elementos para mostrar que essa situação é urgente, que infelizmente as políticas assistenciais de proteção à criança e adolescente não estão sendo cumpridas, e ao contrário, né? Nós vemos poucos investimentos, pouco compromisso, morosidade, né? E ao mesmo tempo uma política de ausência de direitos sendo protagonizada pelos órgãos assistenciais, e não é
Não é admissível isso. Nós estamos vendo crianças e adolescentes tendo a infância roubada, tendo seus direitos violados, trabalhadores em sofrimento psíquico diante das péssimas condições de trabalho, e nós lutaremos pelos direitos, né? Como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses são sujeitos de direitos e tem que ser prioridade nas políticas públicas. A comissão lutou nesse intuito no ano de 2015. Certo, vereadora, muito obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. E um bom ano de 2016. Obrigado a você que nos acompanha também. Nós nos encontramos na próxima edição do Jornal da Câmara. Até lá!